toma, toma. Esse dia nós tava no estúdio aqui, eu tava loucão, pá. E correu umas manifestação espiritual comigo dentro do meu corpo, pá. Que, tipo, ninguém tá isento dessa fita mesmo não, entendeu? Nós decidimos colocar como um documento mesmo, um registro dessa guerra espiritual que todo mundo vive todo dia, tá ligado? Por causa de todo mundo ter imagem e semelhança de Deus, nós acreditamos, entendeu? E baseado nisso, desde quando nós nasce, as manias invisíveis muito prejudiciais, tá ligado? E as visíveis também, nós tá alimentando desde quando nós nasce muitas personalidades do mal, tá ligado? As vibrações que nós manipula, entendeu? Pra fazer tudo no nosso dia a dia. E baseado nessa fita, mano, é uma prisão vibracional que ninguém consegue subverter mesmo, vivendo a vida normal do universo paralelo à vida que nós veio pra viver aqui na Terra imposto, entendeu? E ninguém tá isento mesmo dessa fita. A gente decidiu colocar como um documento, um registro mesmo, pra todo mundo ter a ciência que o bagulho é verídico mesmo, o bagulho acontece e ninguém tá isento disso. É real mesmo. A gente nasce e vem pra vida puro, né, mano? E desde pequeno, mano, quem arquiteta mesmo o nosso ecossistema, transforma mesmo o nosso meio de atuação no inferno astral, tá ligado? É o que chega pra nós mesmo, principalmente as classes social mais baixas, porque hoje em dia a humanidade, né, mano, todos os seres, mano, existentes nesse universo se dividiram em serem mais únicos do que universais. E isso trouxe uma percepção, mano, de vida pessoal, que você acumula as enfermidades que você quiser, alimenta os sentimentos que você quiser a partir dos raciocínios que você chega. E nisso muito a partir mesmo da gente comer o fruto proibido do conhecimento, que nos deu uma certa ilusão de ter um julgamento absoluto e autossuficiente frente a uma verdade absoluta, que na verdade o julgamento é parâmetro, né, mano? Olhar pra cima, olhar pra dentro, olhar pra fora e tirar o parâmetro certo mesmo de julgamento, tá ligado? Frente às diversidades que a gente encontra no caminho, frente aos irmãos enfermos que a gente encontra nesse caminho, né, mano? Nesse labirinto que a gente vive mesmo, tá ligado? Ninguém tá isento mesmo, mano, de esquina em esquina mesmo, é o plano que a gente não vê por essa prisão vibracional, limitar nossos sentidos a só os que são funcionais para a vida pessoal, nossa, que é se servir muito mais da própria vida do que servir uma ordem natural universal, com um princípio do bem, que é a lei de causa e não de efeito. O efeito é o mal que aplica. É o mal que aplica, o bagulho da lei de causa e consequência, ela é uma ordem natural, sim, imposta por uma falha que vem desde quando começou todo esse atrofiamento. Desde quando a vida foi baseada num propósito de subexistência e não de um princípio de uma vivência em comunhão do universo inteiro. Implantado mesmo. Baseado nisso, do jeito que nós é educado dentro de casa, tá ligado? Tipo, emprestar borracha pro amigo remelento da escola, você entende? Já é um demônio que se alimenta dentro de você. Personalidade do mal. Conceito, um princípio básico, uma linha de raciocínio, um princípio de sentimento que interfere em toda uma construção de raciocínio para você ser uma própria personalidade. Enquanto a gente for acochambrando a verdade absoluta do princípio, que é só a causa sem efeito, para sermos seres aqui, não importa o lote de espaço, não importa o quão primitivo seja esse lote de espaço, a gente vai ser sempre as personalidades antes de uma conduta, e sempre acochambrando a real verdade para em prol de uma vida pessoal, em prol do conforto, de uma zona de conforto que não existe. A partir do momento, é igual os crentes, né, mano, sem preconceito nem nada, entendeu? Mas tipo, igual muita gente que acredita que tá perto de Deus é só ter paz. Pá, eu não acredito não, eu acho que enquanto o universo inteiro não tiver em comunhão, ninguém vai ter paz. Por causa que a partir do momento que nós fazemos parte de um todo e essa parte que nós é parte, que é a Terra, entendeu? Não tá em harmonia, mano. Logo, todo esse organismo que nós faz parte não tá em harmonia, nem em comunhão, nem em plenitude. E as pessoas se apegam no melhor que elas podem ter sido no meio de atuação delas, na vida pessoal delas, e ainda usa a conotação de serem seres racionais, sendo que o princípio racional mesmo só existiu, a gente só teve nas células lá no princípio da vida, só teve necessidade, mano, de serem organismos conscientes em prol de uma comunhão mesmo, de uma união para o melhor funcionamento
funcionamento da ordem, e não em prol do melhor funcionamento da vida, em prol de um senso deturpado aí, que é o que a gente visita hoje em dia, sabe? Essa realidade aí, que nem hoje nós tá aqui no estúdio, né, mano? Bagulho quarta-feira aí, Babilônia. Final da Libertadores, final quebrada tá jogo milhão, do Corinthians, os caras vai, né, mano? Vai aumentando a autoestima, né? Põe seu time na rua, tá ligado? Pra você matar e morrer por causa dele, tá ligado, mano? Os motivos pra viver, mano, começa a ficar cada vez mais escasso, mano, quando as opções de vida são limitadas, né, mano? Tem gente que briga não é por nada no raso mesmo. E tem gente que briga por espaço, tem gente que briga por ter uma vida boa, por causa que a cota mesmo, na verdade, todo mundo quer ser feliz, mano. Mas a felicidade, mano, ela é um todo, mano. Que enquanto ela não for a felicidade de todos, ela não vai ser a felicidade do um, mano. Por causa que todo mundo vai olhar pro lado e vai ver o menos favorecido. E quem não se comove é porque é o seguinte, selva de pedra endurece o peito mesmo, entendeu, mano? Essa vida que nós vai levando ensina a gente, sabe? Doutrina a gente a ignorar e não a prestar atenção mesmo no que tá à nossa volta. Em prol de um se sentir bem, tá ligado? E baseado nisso, quem consegue traçar umas condutas menos errôneas, tá ligado? Sente também aliado ao lado racional da coisa, que se permitem ser e ter e se julgar. Logo, todo mundo começa a aplicar um julgamento, entendeu? Logo aplicando justiça, certo? Exatamente. Por causa que aplicar julgamento é aplicar justiça. A partir do momento que você assume uma postura frente ao seu julgamento. O preconceito próprio traz o pós-conceito ódio, entendeu, mano? Bagulho, todo mundo aplica justiça a si mesmo por uma necessidade de evoluir como pessoa e de ficar se doutrinando pra ser alguém em prol desse universo paralelo que a gente vive hoje. Mas ser alguém, mano, não é ser isso não, mano. Ser alguém é o seguinte, você não se omitir frente aos sentimentos, entendeu? Não é questão de jogar. O jogo é diferente, quem fala realmente do que sente, entende? O bagulho essa que é a fita, mano. Enquanto a gente se omitir aos nossos sentimentos mais verdadeiros, lá do nosso íntimo mesmo, do Espírito de Deus que nós temos. Exatamente, dentro da gente, é o Espírito da perfeição. Até pra quem não acredita mesmo numa criatura maior que permite toda essa teoria, esse teatro da improbabilidade que virou essa eternidade, esse princípio se aplica sim, tá ligado? Por causa que no desbaratino é o que todo mundo se dispõe, tá ligado? O subentendido social que virou essa relação humana de subentendido frio, sabe? Se dispõe no princípio básico a ter essa mesma interação e não banca na profundidade, fica nadando no raso na interação com os seres do lado, sabe? Que vive do lado, mas tá dentro, mas é parte de um grande corpo, mano. Baseado nisso, né, tem que ser sabe? Subverter mesmo esse corpo doente. Estado do anticorpo, por causa que é o seguinte, nós tá dominado mesmo o lugar que nós vivemos. Tá ligado? Baseado nisso, mano, nós não se aproxima do Espírito de Deus que nós temos dentro de nós por aceitar o que vem de fora florar dentro de nós, entendeu, mano? E baseado nessa fita aí, ninguém tá isento mesmo, todo mundo é vítima, mano, desse tratamento de hombridade que compromete a eternidade, certo, mano? Quem evolui numa tese racional, quem consegue evoluir a capacidade mental a ponto de controlar o próprio avatar, o próprio cavalo de uma melhor maneira, se julga mais racional, entendeu, mano? Interagir com a vida de uma maneira superior, entendeu? Isso é ilusão, mano. É ilusão porque nós veio pra servir mesmo, entendeu? A partir do momento que nós começa a encarar a própria evolução pessoal como única e o único sentido pra estar aqui, tá ligado? Eu acho que é o seguinte, mano, de nada vale mesmo não, mano. Apostasia, nós tá se distanciando do aonde princípio que nós aonde veio você, pra como cumprir. Deus, todo mundo é um Deus, todo mundo é parte desse Deus. E baseado nisso, todo mundo é uns Deus conscientes, você pode ser o seu Deus, mano, da maneira que você quiser. Só que não é tão impressionante pra mim não, mano, quem chega numa tese superior de ser seu próprio Deus, se esse Deus não estiver servindo um Deus maior mesmo, tá ligado? E tipo, independente... Isso que consiste a comunhão, mano, por causa que é o seguinte, a tese de Deus só é perfeito não porque ele é o Deus, por causa que ele proporciona o mesmo estado de espírito para todo mundo que tiver na mesma tese dele, que é o que? O bem, né? E baseado nisso, mano, a comunhão é a única maneira de ter plenitude entre nós espíritos na Terra, e não só na Terra também, exatamente, entendeu? Por causa que nós faz parte de um organismo inteiro. Um tapa que você leva do seu pai, mano, quando você é criança, mano, faz você alimentar, mano, um ego independente, entendeu, mano? Por causa que a comunhão já não se estabeleceu em sua perfeição no primeiro lugar que você existiu, né, mano? Que é seu berço, tá ligado? E nisso, mano,
é um peso muito grande, mano, que vai acumulando. Porque é o seguinte, baseado que tudo chega primeiro no nosso inconsciente, antes da gente ter a interpretação correta sobre o que é esse tudo que chega, a gente vai se iludindo, se adaptando para ser aceito no universo paralelo da melhor maneira, mano. E quem diz ser alternativo se enquadra no estereótipo, que é o quê? Quem tem mais repulsa desse universo e começa a alimentar muito mais ainda o senso de independência, mano, que é inexistente, não existe, mano. A gente é tudo escravo do espírito livre, entendeu, mano? Tá aqui, entendeu? Algemado nesse plano matéria aqui, esse campo vibracional que limita nós. Que só sentido pode captar. E tipo, e todo mundo, mano, que se dispõe em seu bem, quer contribuir com uma lei de causa, acredita que a melhor intervenção, mano, é trazendo os efeitos, que é o quê? Aumentando a pressão, entendeu, mano? Trazendo a consequência, sendo que não, mano. O bem é uma fita só, tá ligado? E o bem combate o efeito, entendeu, mano? É ao contrário, o bagulho tá deturpado, de A a Z, sentido além, entendeu, mano? Nós não entende um A do dicionário hoje em dia mesmo, porque nós traz tudo que nós lê, tudo que nós consome, tudo que nós visita pra nossa própria realidade, baseado no senso comum atual de hoje em dia, pra nós sobreviver da melhor maneira, entendeu, mano? E quem não aceita isso, quem vem pra ser portal, entendeu, mano? Quem vem mais sensível no bagulho, começa a se submeter mesmo e é facilmente influenciável, controlado mesmo. Mano, quem é arquiteta, tio, manipula as vibrações. Baseado nisso é um controle mental mesmo, que todos nós estamos submetidos, tanto dentro da Terra quanto fora, mano. Por causa que se a Terra não é perfeita, o universo também não é. Em nenhum lugar. E o bagulho no meio disso, tá ligado, mano? Independente dessa história, das mentiras, das coisas que é contado pra nós aí, entendeu? No decorrer dessa história, o que importa é tratamento, evolução é tratamento. Tratamento a partir de um princípio. E essa Bíblia, que é a fita que não é mais concorda, o livro que não é mais concorda hoje em dia, eu acredito que seja real todas essas histórias, mas mesmo que não seja, que seja só uma história contada, deturpada, o que importa, mano, nós absorver dali, mano, é os princípios de tratamento, entendeu, mano? Das histórias. Baseado nisso, seguinte, mano, Jesus é o caminho, a verdade e a vida mesmo, entendeu, mano? Deus abençoe a todos. Tamo aqui, entendeu, mano? 2012 e ao foco, líderes. Carece o tom de cortesia.